barroco é um movimento artístico que surgiu na Itália, tá, com o esgotamento do Renascimento, ou seja, já tinha chegado onde dava para chegar no Renascimento, com Michelangelo. Então é um movimento que se inicia na Itália, especificamente a gente vê Roma, né, uma cidade que é uma referência por esse movimento artístico, e que se espalha para o mundo todo, e vem inclusive para o Brasil. A igreja, ela usou muito bem, se associou ao movimento artístico barroco. Portanto, o que a gente vê nessa manifestação artística é uma relação intrínseca com a igreja, com o espaço, arquitetura, os temas religiosos. Então, como uma forma de resgatar os fiéis perdidos com a questão da reforma e de um novo pensamento, a igreja ela usa os recursos teatrais, sedutores, grande impacto do movimento artístico barroco para transformar como se fosse uma propaganda para retomar esses fiéis perdidos. O que a gente vê presente tem cidades como Ouro Preto, que são cidades documento, que foram preservadas por uma série de questões econômicas, né, que tiveram muito dinheiro e depois rapidamente perderam todo esse poderio, portanto não se renovaram. Então a gente vê ali em suspensão uma vida como era o barroco mineiro. Então você vê as igrejas conservadas, embora tenham questões de conservação que tem lugares que estão caindo, ruindo, problemas, mas você vê em monumentos a presença do barroco brasileiro. E no mundo também, se você viajar, conhecer, você encontra, no litoral do Brasil tem igrejas barrocas muito bacanas, muito importantes para se conhecer. Então, agora, a gente vê algumas relações de artistas contemporâneos com esse movimento barroco, né, com essa dramaticidade. Então, posso falar, por exemplo, da Adriana Varejão, que fala um pouco da carne por trás do azulejo. Então, você vê algumas referências a esse movimento, uma retomada de umas questões próprias desse movimento. É um movimento que tem a ver com um determinado momento histórico. Então, a gente vai ver como monumentos que ficaram e como artistas que retomam algumas questões desse movimento específico. Tá? Eu acho, tem muita coisa que eu acho maravilhosa, mas, por exemplo, aqui no Brasil, eu não canso de voltar sempre e ver a igreja do Aleijadinho São Francisco de Assis em Ouro Preto. Por quê? As pessoas não dizem nem que é um barroco, que já é o barroco brasileiro, mas que tem muitas características do rococó, que é um movimento posterior ao barroco e que é um movimento que esvazia esse peso do barroco, mas é uma igreja que eu acho síntese do que foi esse movimento que chegou aqui, que foi transformado numa outra coisa, e foi uma manifestação nossa de brasilidade, de uma arte genuinamente brasileira, de criação de um artista nascido aqui, no meio do nada, que naquela ocasião se chegava só em um lombo de mula no meio do Brasil, em Minas, e que tem uma genialidade, uma leveza, uma beleza. Então, eu amo São Francisco de Assis, acho lindo, entre outras tantas. Pintores maravilhosos, lugares na Europa. Então, difícil falar em obra preferida, mas a igreja, no período colonial brasileiro, eu adoro São Francisco de Assis, recomendo. O movimento barroco, que a gente vê na cultura, na arquitetura, na escultura, é um movimento incessante, é a busca do drama, da força, dos contrastes, luz e sombra. Ele dá uma sensação de instabilidade o tempo inteiro, como se o movimento estivesse acontecendo no momento que o artista capturou. Ele traz ao mesmo tempo uma coisa da carne, da presença física, e ao mesmo tempo uma espiritualidade, uma transcendência nos temas, né? O rococó é um movimento que esvazia essa dramaticidade do barroco. Você continua tendo um movimento incessante, um tremular na pintura, na arquitetura, um excesso de elementos decorativos. O decorativo está presente, porém sem o drama,
sem a violência, sem... Ele trata de temas palacianos, tons pastéis, ele visa agradar aos olhos, os temas são mitológicos, pastoris, tem até temas eróticos, é um tema de gosto palaciano, então tem dourados, ele tem a ver com o absolutismo, essa arte para nobreza, para enfeitar os palácios, são os bibelôs de porcelana. Então, o que a gente consegue perceber que resta do barroco, permanece? O movimento, essa estrutura da composição, que sempre, você não consegue dividir o começo e o final, né? Tem as massas, porém o que você tem é uma questão completamente diferente, né? Então tem uma necessidade de fazer uma coisa leve, adocicada, com até um toque de humor. Então você tem presente muitas pastorinhas, cupidos e anjinhos, enfim. Então isso essa seria uma relação possível entre esses dois movimentos. O rococó vem depois do barroco. Então, a arquitetura barroca nos dias de hoje, o que a gente vê, na verdade, é uma releitura do barroco para os tempos atuais. O barroco foi um momento que veio depois da época do clássico, e o barroco ele teve todo um movimento do clássico na sua essência suprema, com muito rococó, com muito ouro, tudo muito rebuscado. Hoje em dia a arquitetura é muito limpa, mas o que a gente traz do barroco nos dias de hoje são algumas pinceladas em algumas tendências, né? Ou também numa leitura de uma arquitetura que a gente tem de alguma coisa temática, né? Como lojas, ou bares, restaurantes. Já em residência, o que a gente tem é uma mistura, hoje em dia, do clássico com o moderno. Para vocês terem uma ideia do que o barroco está presente na arquitetura e na parte também de interiores, a gente tem como exemplo o hip chic. O hip chic é aquela decoração e arquitetura que a gente tem algumas pinceladas de rebuscado dentro do projeto. Um quarto que tenha molduras barrocas com dourados, algumas coisas com santos, é o que a gente tem representado da arquitetura barroca que veio para a tendência atual. Ou, por exemplo, num bar que seja um bar que tenha alguma coisa com santo, que relembra aquela coisa de Minas, da cachaça, ainda se tem alguma coisa que é o barroco nos tempos atuais. O que a gente tem agora de modernidade que traz alguma coisa barroca, que a gente pode dar como exemplo, é a loja do Dolce & Gabbana e o restaurante e a balada do Dolce & Gabbana Gold. Lá nesse projeto, o que eles tentaram trazer foi aquela coisa do dourado, do ouro, que teve muito no movimento e que nos dias de hoje eles trouxeram com alguns materiais mais modernos. Então todas as paredes são forradas de bambus dourados em metal. O que tem no piso é uma pastilha dourada, que não existia na época, que é uma pastilha de vidro til, mas tem essa tendência do barroco, e tudo lá é muito ouro. E você tem uma sensação que você tem o barroco, mas
com todos os elementos e revestimentos dos dias atuais. Boa tarde. Hoje estamos aqui direto dos estúdios de Jornal da Tarde e teremos um convidado especial que vai falar um pouco sobre a vida de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. O especialista é o Humberto Rocha. Por favor, Humberto. Opa, Tudo bom? Então, Humberto, queria que você falasse um pouco de quem foi Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Bom, o Aleijadinho, ele foi um dos maiores representantes das artes plásticas brasileiras. Ele foi o maior escultor do período barroco. Ele era um entalhador e arquiteto mineiro muito famoso. E onde ele nasceu? Qual é a sua origem? Bom, o Aleijadinho nasceu em Vila Rica, hoje conhecido como Ouro Preto. Nasceu entre 1730 e 1738, não se sabe exatamente. E ele é filho de uma escrava e de um arquiteto português. E por que ele ficou conhecido como Aleijadinho? Ele ficou conhecido como Aleijadinho porque aos 40 anos de idade ele foi atacado por uma terrível doença degenerativa e ele acabou perdendo aos poucos os movimentos dos pés e das mãos. E mesmo depois de ter perdido os movimentos dos pés e da mão, ele continuou esculpindo? Ele continuou esculpindo, ele pedia para um ajudante dele amarrar as ferramentas dele nos braços para ele continuar entalhando e esculpindo. Então, e depois que ele pegou a doença, as características das obras dele mudaram? Mudaram bastante, porque antes da doença ele fazia as obras com mais equilíbrio, harmonia e serenidade. E que materiais ele usava em suas obras? Bom, suas obras tinham característica de rococó clássico e gótico. E em ambas ele usava materiais como pedra-sabão e madeira. E para encerrar nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta, sabendo se ele morreu famoso. Não. O Aleijadinho não morreu famoso, ele morreu abandonado, largado, em 1814, em Ouro Preto. Ele só chegou a ficar famoso hoje em dia e ele chega a ser considerado o mais importante artista plástico do Barroco Mineiro.